Fala, galera do Rcast. Thiago por aqui, não é o Douglas Gonçalves. Mais Lucas por aqui também. Mais um Rcast, sendo aí iniciado. Hoje a gente vai dar continuidade aí na carta, os nossos estudos aqui, né? Sobre a carta do apóstolo Paulo a Tito. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu te aconselho, nós aconselhamos você a voltar nos episódios anteriores. Aí a gente já tem 2 episódios sobre essa carta, tem a introdução à carta e também temos aí um estudo dos primeiros 4 versículos dessa carta. Então volta lá, ou você pode continuar aqui conosco e depois assistir quando tiver tempo, beleza? Então vamos lá, solta a vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Voltamos aqui, vamos apresentar a mesa. Professor Giovanni. Ô, Giovanni, eu tenho a impressão de que eu estou te vendo muito. Bastante, né? Bastante. Mas é bom que a gente possa compartilhar, como diz o apóstolo Paulo para Tito, da fé comum, né? Eu espero que eu não me contamine. Não. A Bíblia diz que o homem herege o evita, mas como tu não está evitando, então é sinal que deve ter algum tipo de fruto aqui. Ou é um cego vejo que cego. Vejo que és profeta. Pode vir alguma coisa boa dessa mesa? Meu Deus do céu. E da outra banda lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré aqui, não? Com certeza, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aqui é profeta. Então aí, gente. Já cortei o Lucas agora. Não. Pode falar, G. É isso aí. G aqui falando. Não vou falar meu nome de novo, que todo mundo já conhece. G de Elcio. Aqui, Lucas Delfino Ramos. Ao seu dispor para serviços leves. Vulgo Sami, né? Então tá, vamos lá, gente. Abra sua Bíblia aí se você estiver em casa. Se você estiver no carro, não abra ela porque é perigoso. Mas vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Primeiro, eu ia falar a primeira carta. Não tem? Talvez o carro seja bem tecnológico, ele fale com o carro e o carro já leia a Bíblia para ele, né? Isso, é verdade. A IA tá aí, né? A IA tá aí, né? Cuidado. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Vou ler aqui e nós vamos comentando e conversando sobre o que a gente leu. A razão, eu estou usando a NVI, tá, gente? A razão de tê-lo deixado em Creta, de ter deixado Tito em Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tá na mesa, gente. Então, vou começar. Já fala da finalidade, né? Fala, Giovanni. Então, por que razão que o apóstolo Paulo deixou o Tito em Creta? Tinha uma finalidade, e a finalidade era organizar algumas coisas que ainda faltava organizar. E dentre as coisas que faltava organizar, era questão bem de hierarquia de igreja mesmo. Presbíteros, homens de Deus, pastores. E Paulo vai nos dar instrução, a partir do versículo 5, de como que esses homens teriam que ser para poder exercer essa função. É interessante que Paulo não diz, coloca alguém aí para poder fazer o trabalho. Não é de qualquer forma, então coloca alguém e ele passa as orientações. E as orientações são basicamente a mesma que ele cita lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? Que convém que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vai falar aqui também, né? Isso, vai falar, ele vai, né? Ele vai, como se fosse recitar, assim, né? Isso, e aqui é legal, né, gente? Porque ele universaliza, né, as prerrogativas que um pastor tem que ter. Que um presbítero, né, que um ancião, que aquele líder da igreja tem que ter. Então, não se trata de algo só cultural, para Creta, e sim algo universal para todas as igrejas em Cristo. Então, que seja marido de uma só mulher, irrepreensível, não dado ao vinho, hospitaleiro, apto para ensinar e várias questões ali que nós vamos decorrer ao longo do nosso Rcast aqui. Tá dando muito spoiler.
Não consigo me aguentar. Bom, o legal aqui, Ai, nesse versículo que diz que ele deixou Tito em Creta para que ele completasse ou continuasse algo, né? Uhum. Então, na verdade, Paulo entendia que nem tudo era com ele, né? A gente citou aqui no primeiro episódio sobre essa carta que Tito não foi escolhido aleatoriamente por Paulo. De paraquedas, como a gente falou, né? Teve uma construção de discipulado aqui na vida de Tito. E assim como Tito aprendeu com Paulo todos os requisitos de como deve ser um verdadeiro líder cristão, Tito agora é incumbido pelo seu mestre, Paulo, a fazer o mesmo na igreja de Creta. Então, se baseado em todos os anos de caminhada com Paulo, né? Caminhada. Então, acredito, e é uma convicção que eu tenho, de que Tito também não iria escolher assim aleatoriamente. Sim. Ele ia começar o quê? Um relacionamento em comunidade com aquela igreja, e nesse relacionamento diário com aquela comunidade, ele ia fazer o quê? Ele ia descobrir os dons e talentos que o próprio Espírito Santo tinha dado para aquela igreja. A partir disso, ele ia começar a analisar o caráter, o perfil, a conduta daqueles cristãos, e dentre aquela multidão de cristãos, ele ia começar a tirar alguns líderes para começarem a caminhar mais perto dele, A e fim assim de que pudessem então, assumir, né? e assim então futuramente exercer aí uma liderança na igreja. Eu acho que como acontece hoje, né, na Aba Pai, no sistema dos grupos de convívio, quando o grupo está muito grande, Sim. e é necessário que o grupo se divida, né, qual é a instrução dada, né, pela liderança? Identificar no meio daquele grupo um possível casal, um possível líder que tenha um perfil para estar assumindo um outro grupo. Né? Só que esse casal que é escolhido não é um casal que chegou ontem também. É alguém que já está numa caminhada com aquele líder de grupo ali, e que o líder entende que ele tem sim capacidade e maturidade para agora estar iniciando e liderando também um grupo sozinho sem que ele esteja presente. Então acho que isso é algo muito legal que acontece aqui, que querendo ou não, né? Tá baseado nas escrituras sagradas. nas escrituras. Né? Você tem o Telmo, né, com uma demanda gigante na mão. Ele precisa de outros pastores abaixo dele, que são os líderes de convívio, que estejam também mais próximos de outras pessoas, e assim isso cresça. O conselho de Jetro, né? Isso. Tipo o Lucas, um pastor do grupo de convívio. Ele vai lá, senta com o Telmo, tem esse casal aqui. Sim. Casal de caráter e tudo mais. Ele, conhecendo o caráter do Lucas, por estar mais próximo, vai confiar no que o Lucas está passando para ele. E claro, né? Por trás de tudo isso vai ter o quê? Oração, jejum. E o interessante é que não é o cara que Deus, mais prega, não é o cara que melhor prega, não é o cara que... É quem Deus está direcionando. É quem Deus está direcionando, é alguém que tu analisa muito, muito o caráter. Porque eu costumo dizer que tu escolhe a pessoa pelo caráter e a habilidade tu treina. Isso. Sim. A habilidade é treinável. O caráter é algo que já precisa ser curado, né? E a mesma forma de governo que o apóstolo Paulo está aplicando aqui, né? Mesmo. Então o apóstolo Paulo está Paulo distante. está distante e diz, Tito, tu vai lá e organiza e coloca presbíteros em cada cidade para organizar as igrejas, né? E ele já deixa claro aqui as características, né? Que eu acredito que a Aba faz também. A gente está percebendo, o Espírito Santo direcionou esse casal, mas é irrepreensível? É marido de uma só mulher? É hospitaleiro? Os seus filhos, como são? Como são seus filhos? Então, tem tudo isso. Às vezes, né, principalmente o pessoal que está começando na igreja tem essa ideia assim, mas escolheu alguém por amizade, ou escolheu alguém porque, sei lá. Não, tem todo um critério. Não, e geralmente eu conheço mais quem é meu amigo, né? Eu sei do caráter, né? Sim, Eu sei, a pessoa que eu sei quem é o G aqui. Eu conheço o G virado do avesso. Entende? Aí tem aquela ideia, mas é uma panela. Não, mas é uma panela sem tampa, pula dentro, né? Sim. Claro que daí vai envolver a chega. direção de Deus, né? Se for direcionado para aquela função mesmo, e se for amigo, melhor ainda, porque tu conhece. Aí eu tenho um amigo que foi chamado aqui para um certo... fazer alguma coisa para uma liderança aqui na igreja. Só que quem chamou ele foi meio que um amigo dele também. E ele assim, cara, eu quero te fazer uma pergunta. Tu estás me escolhendo porque eu sou teu amigo? Ou porque eu tenho esse chamado?
Porque assim, se for porque eu sou o teu amigo, eu não quero. Uhum. Então, olha a visão. Ó, tu vai me escolher por quê? Porque tá vendo Deus na minha vida ou porque tu tá vendo o chamado? Então, isso é a realidade. Quando a gente vê presbítero aqui, presbítero a gente liga uma palavra, cara, maturidade. Uhum. Maturidade. A essência da palavra. É. A essência da palavra é essa. Perfeito. Por quê? Porque hoje a gente não vai colocar pessoas na frente. Eu acredito que nem Deus chama a pessoa que não tem maturidade é mínima Sim. para tu estar ali controlando ou liderando alguma coisa. Por quê? Porque uma pessoa sem maturidade, ela não vai crescer, ela vai matar. Ela não vai trazer vida, ela vai Sim. judiar, ela vai trazer dor. Então, não, às vezes não sendo com a intenção. Não sei se vocês conseguem me compreender. Uhum. Às vezes não é Sim. com intenção que eu vou dirigir um cargo e eu vou trazer dor para aquele liderado no momento. Não, porque eu não tenho capacidade no momento, eu não tenho maturidade para lidar com aquilo tudo. E Paulo está chamando o quê? Está falando para Tito. Tito, coloca presbíteros aí que tenha essa maturidade. Daí depois vem as qualidades. Quando eu tenho maturidade, eu sou irrepreensível, eu sou marido de uma só mulher, os meus filhos andam no caminho que o Senhor propor. Sim. Entendeu? Só que começa pela maturidade. E é dentro disso que tu estava falando. Os líderes de grupo de convívio, eles vão ser chamados pelo quê? Maturidade. 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 Tanto é que Paulo também Perfeito. fala de, não aqui em Tito, mas em Timóteo ali, que da questão do neófito. Então o que seria sim. o neófito? É o novo convertido. Sim. Não porque Paulo está fazendo acepção de pessoa, de forma nenhuma. É porque a pessoa tem que ser provada mesmo. Existe um processo. Existe um processo, como Tito teve o processo aqui também. Só no capítulo 2 ali, de Gálatas, né, aparece ali, a gente já falou nos outros podcasts, que Paulo ficou 14 anos para depois voltar para Jerusalém. Então são basicamente 14 anos de processo com Tito ali. Né, quando ele levou Tito ali para Jerusalém, para poder provar que realmente o evangelho se dava sem a circuncisão, né? Então é um processo que as pessoas têm que entender. Claro que hoje, contextualizando nos dias atuais, ninguém quer esperar, né? Porque é O pessoal difícil, já quer fazer, né? Mas isso é na vida toda, né, gente? Se a gente for olhar, por exemplo, o processo desde uma plantação, desde o próprio nascimento, né? O feto é concebido e quantos meses para sair, né? Para ter a gravidez? Sim. 9 meses, é um processo. E se tu for olhar em Creta, tinha uma liderança, existiam mestres, mas eram falsos. Mas eram falsos. Olha só. Então, uma liderança escolhida errada também, às vezes bota tudo a perder, e às vezes para tu desconstruir tudo isso, né? Que essa era a ideia de Paulo. Paulo colocando também, né, a necessidade de ter algo organizado. Os cristãos estavam lá, mas não existia uma liderança, não existiam pessoas maduras que pudessem, de certa forma, conduzir e dar continuidade àquilo que foi iniciado, né? Então, e maduro vem do latim maturus, né? Ou seja, algo que está apropriado para a colheita. Um fruto legal. maduro Bacana. para que possa ser colhido, né? Então, tu olha para alguém maduro, não, ele está pronto para ser usado, né? Tá pronto para ser utilizado, né, na obra do ministério. Então, acho muito importante essa questão da maturidade, né? Então, a tarefa de Tito aqui não é fácil. Não. Nada simples. Não né? é fácil, nada simples. Tá, vamos lá então. O versículo 6. Então ele tem uma tarefa de escolher presbíteros e colocar aqui em cada cidade, liderando as igrejas de Deus que tinha na ilha de Creta. Tá, essas pessoas tinham que ter qualidades. Vou listar todas aqui e a gente vai comentando, talvez sobre todas, talvez sobre algumas. Pode ser? Pode ser. Fechou? Então vamos lá. É preciso que o presbítero ou o líder de algum ministério, de alguma coisa que Deus colocou na tua mão, mas eu acho que se identifica mais como um presbítero, né? Um Isso, pastor, pastor um local. líder de uma igreja, né? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, aí ele troca aqui o termo de presbítero para bispo, mas eles são equivalentes. Eles têm significados diferentes, mas juntos eles têm uma completude aqui que desenvolve a capacidade de liderar uma igreja.
por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Vamos falar das qualidades más. Eu acho importante a gente diferenciar aqui, né? Porque agora ele vai dar uma lista de qualidades boas. Aqui é o que ele não deve ser, e depois é o que ele deve ser. Vocês acham legal separar ou já falar tudo? Acho que separar é melhor, né? Separar é melhor, né? Ou pelo irrepreensível ali, eu acho que é interessante também, falando cada característica. Tá, fechou então. Vamos lá. Vamos falar do que um presbítero então não deve ser, um bispo não deve ser. Vamos lá? Não deve ser. Não, deve ser, né? Ele deve ser. Ele deve ser. Deve ser. Tu começa no E versículo quando fala 6, que né? ele deve ser, ele já sabe o que ele não deve ser. Né? Isso. Primeiro ele tem que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Exemplo. Uma pessoa irrepreensível não é aquela que não tem culpa ou que não erra, mas é aquela que tem boa reputação. Algo no sentido de quem olha para essa pessoa não tendo que... Não digo nem reclamar, não tendo que falar dela, né? É que às vezes a pessoa lê esse texto alguém e de tem exemplo, né? uma Tem que ser aspiração. perfeito, né? Tem uma aspiração pelo ministério e diz assim, mas eu nunca vou conseguir, porque eu estou debaixo da natureza pecaminosa e eu fico irritado, né? Tem coisas que eu não vou fazer 100%. Mas como diz o Lucas, irrepreensível não é aquele que não erra, mas sim aquele que não persiste no erro, né? Que seja repreensível. Por exemplo, fiquei devendo alguma coisa para alguém. Beleza? Pode ser que seja uma fase na minha vida. Passei isso, vou consertar. Então não tenho alguém que diga para mim, esse aí, o Giovanni, é um pastor tal e tá me devendo até hoje. Entendeu? Então, gente, lembrando que a dívida talvez ela caduque, né? Muita gente caducou, mas no mundo espiritual não caduca. Aquela dívida existe. Pra Deus. Conserta. Levanta tu que dorme. Então, pague as pessoas a quem você deve. É por isso que essa questão do irrepreensível, né? Eu sempre digo que o pastor, ou o presbítero, ou o líder, ele, apesar de ter um ministério, ele já se enquadra num perfil, né? Então, às vezes, eu vou pegar a minha questão profissional, eu sou psicólogo. Então, o código de ética nunca vai dizer para mim assim, tu não pode atender de bermuda, né? Mas como eu já tenho um perfil, eu sempre vou de calça, né? Eu tenho uma forma de se colocar e de se vestir. Por quê? Porque as pessoas acabam olhando para nós. Então, no ministério pastoral, principalmente, tem muito isso, né? Geralmente, quando tu vai numa igreja, quem que tu olha primeiro? É o pastor. Tu quer saber, né? Quem é o líder, quem é a pessoa. Então, é essa preocupação que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, já que ele vai estar em evidência, né? Ele vai ter que ser irrepreensível. Alguém pode dizer assim, Giovanni, mas aquele que não está em evidência pode ser repreensível? Não, também não. Mas aqui nessa questão do pastorado, né? É trabalhar essa ideia mesmo, de se cuidar a todo momento. É porque ele tem a ênfase e a capacidade de influenciar pessoas. Sim. É algo que a gente chama de prioridade circunstancial. Tu vai chegar no consultório, o médico tá lá de bermuda e regata para te atender. Qual é a autoridade que tu vai sentir naquele momento? Ou um médico que nem olha para tua cara, escuta tudo que tem para falar e te dá uma receita. E às vezes vai te dar uma receita que resolveu o teu problema. Mas muitas vezes tu vai pegar um médico que te deu atenção, que ouviu o teu problema e te receitou dipirona. Mas tu vai falar muito melhor daquele que te deu atenção, daquele que estava se portando como realmente deve ser, do que aquele que estava sendo naquele momento repreensível, né? E essa preocupação do apóstolo Paulo, como vocês vão ter evidência, então vocês... eu estou colocando um parâmetro para a igreja a partir de hoje. O mesmo parâmetro que ele usa lá em 1 Coríntios 14, né? A mulher, não permite que a mulher fale na igreja. Aí quem lê hoje pensa, nossa, então, mas nós temos mulheres que pregam na igreja. Mas naquele momento ali, né, tinha que ter ordem no culto. Então é um parâmetro. Era um problema de Corinto, né? Isso só para... Específico, né? Específico, Como ali também disse que não podia cortar a ponta do cabelo. Isso. Sim. Mas era algo específico por Corinto ser uma cidade portuária, ter muitas prostitutas, as prostitutas tinham cabelos curtos, então eles assim, deixa com que o cabelo cresça, né? Eu trago até pela questão da finalidade mesmo, para poder entender essa finalidade que Paulo está falando em Creta aqui, né? Sim. Irrepreensível.
Então, quem, né, o apóstolo pode dizer assim, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, você que quer ter esse ministério, né, não se preocupe com essa questão no sentido de dizer assim, então eu nunca vou conseguir ser porque algum dia eu faço algum erro. Não, mas que você tenha consciência de sempre estar se reparando porque tu tens um perfil a zelar. Se a gente for olhar Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala o quê? Aquilo que quero fazer, eu não faço. Quando eu me vejo, eu já estou errando. Paulo, o cara que instituiu Tito. Então, isso aqui nos dá a entender. Irrepreensível, a gente vai... Pai, errei, mas vou corrigir, como o do Giovanni falou. Vou corrigir. Eu acho que diferencia é quando tu vai atrás para consertar. Isso é repreensível. Errar, todo mundo vai errar. Porque se a gente for seguir ao pé da letra, ninguém... Santo não é quem nunca se suja, é quem sempre se limpa. O próprio exemplo de Davi, né? Quando chegou o profeta Natan, que ele disse, pequei contra o Senhor. Né? Pequei contra o Senhor e agora... E era um homem segundo o coração. Coração de Deus, se a gente for levar em conta aqui e não sair do contexto de toda essa carta, o irrepreensível aqui se encaixaria muito com o perfil dos cretenses, que eram enganadores. Sim. Então, o bispo aqui, ele não pode ser um cara enganador. O bispo aqui, ele não pode ser um mentiroso. Até pode ser um cretense, mas... não pode ser um mentiroso. A palavra dele tem que ser sim, sim, não, não. Não. Tá ligado? Sim. Então, não fugindo de todo o contexto para onde a carta foi apontada, Paulo aqui agora ele começa a traçar um perfil de qualidades que vão ser o oposto do perfil de qualidades ruins que aqueles irmãos tinham. Então, um pouco de conduta correta que esse bispo teria, ele já seria uma luz ali, reluzente, Sim. forte, na verdade. Uma parte de o porquê Paulo dá ênfase que tem que ser irrepreensível é porque é líder. Ele é um exemplo para a comunidade de fé. Até anotei aqui uma frase: se você não pode confiar no caráter dos líderes da igreja como modelo de caráter cristão, como pode esperar que qualquer um na igreja organize sua vida de acordo com os padrões de Cristo? Então, muito da comunidade de fé é o reflexo da liderança. A gente comentou aqui nos outros episódios sobre a esperança da vida eterna. É muito difícil ter a esperança da vida eterna. Por que hoje? Justamente o que a gente falou no outro episódio. Há uma mensagem distorcida, um evangelho falso sendo anunciado, que automaticamente, fazendo isso, faz com que as pessoas tampem os seus olhos. Sim. Então, uma liderança não sendo irrepreensível, ela vai influenciar negativamente na vida diária dos cristãos daquela igreja. Isso é inevitável. Tipo assim, Jesus falou dos fariseus. Jesus falou dos fariseus o seguinte: vocês atam fardos pesados sobre o povo e vocês não são capazes de levarem esses próprios fardos que vocês colocam sobre o povo. Sim. Então, falavam um ensinamento errado e ainda não praticavam aquilo o que falavam. falava. E ele diz mais. Ele diz assim, e vocês percorrem céus, terras e mares para fazer dos gentios um prosélito, ou seja, para converter eles ao judaísmo. E quando vocês fazem isso, vocês tornam essa pessoa duas vezes mais digna do inferno do que vocês. Então, o peso, a fala, a conduta, o caráter de um pastor cristão influencia, sim, grandemente na vida da igreja. Paulo está querendo dizer também no irrepreensível o seguinte, que o líder precisa ser alguém que tem uma vida organizada. Né? Organizada. Sim, com certeza. Porque os próximos critérios ali vão dizer alguém que tem uma vida organizada, porque a gente vê quando ele fala ali marido de uma só mulher e os filhos também, né? Não serem devassos ou rebeldes, que é algo que é bem complicado, né? Daqui, se a gente for para Filipenses, que Paulo escreveu também, capítulo 4, versículo 8 ao 9, ele dá aqui um caminho de como uma pessoa pode se tornar irrepreensível. Aí ele fala lá: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável... Opa! O GPS ligou aqui. Com a Amazon, marca de identificação. O inimigo. Ô, Jesus. Tá repreendido. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, Que isso ocupe o vosso pensamento. a forma de eu mudar a minha conduta e me tornar uma pessoa irrepreensível está muito ligado naquilo que eu alimento aqui na minha consciência, do coração. Jesus falou que é do coração que sai as saídas da vida. Procede os adultérios, as mentiras, as lascívias e tudo mais. Sai tudo do homem interior, da natureza humana caída. Então, de que forma eu protejo a natureza humana caída e me torno irrepreensível? Alimentando ela de uma maneira correta. E Paulo Pensando nas coisas do alto, pensando no que é bom, pensando no que é correto, se alimentando. O que é bom, correto, agradável, amável e de boa fama? A palavra de Deus. Sim. Se alimente dela. E o Entende? interessante é que, claro, Paulo está deixando os presbíteros, o Tito ali para nomear os presbíteros. Aham. Para quê? Para organizar a igreja. O que é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. Nossa, é forte. É a noiva de Cristo. Então, a noiva de Cristo, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai preparar, Jesus quer preparar ela sem mancha, sem ruga, né? Um povo zeloso, santo e de boas obras. Então, esse parâmetro é para trabalhar com nada mais, nada menos que a noiva de Cristo. É forte. Então, eu entrego uma coisa muito valiosa para alguém e não vou exigir um parâmetro, né? Vou entregar uma coisa para o Gediel. Meu filho, cuida do meu filho e não vou exigir nada? Não, é uma coisa muito valiosa para mim. Hein? Sim. Tem que ter um padrão. Então, o primeiro passo é irrepreensível. Por quê? Porque é a minha noiva, né? Não vou deixar na mão de qualquer um, De né? qualquer um. O interessante, pessoal, só para encerrar aqui a parte de Filipenses, é que ele dá todo esse caminho e fala assim, ó, ponham em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Fazendo isso, o Deus de paz estará com vocês. Então, Paulo era um líder. Paulo era um apóstolo. Paulo é esse cara que está buscando ocupar a mente dele com coisas boas e coisas do alto. E ele ainda diz mais, ó, tudo que vocês ouviram, aprenderam, Sim. ouviram e viram em mim, que sou o líder, apóstolo da Igreja de Cristo, pratiquem. E é alguém- mais ou menos o que... Quando fala ali o que é bom, o que é puro, o que é santo, que isso ocupe o vosso pensamento, né? Em Romanos 12, Paulo também fala que tu é transformado pela renovação. Da mente, do Da entendimento. Né? Então, e se tornando essa pessoa irrepreensível é quando isso ocupa a tua mente e isso tem o poder de te transformar. né? Eu sei que a gente não deve falar para as pessoas olharem para as nossas condutas e se espelharem, mas o que a Bíblia diz é justamente isso. Sede meus imitadores. É? Né? Ô, cara, tu tem que ser irrepreensível por quê? Não é que uma vaidade. Cara, é porque as pessoas vão se espelhar em ti. Tipo assim, há uma Porque algo muito valioso está sendo há confiado uma a ti também. há uma estatística que diz, cara, que muitas pessoas não vão abrir a Bíblia para ler, mas elas vão ler a tua vida. Entendeu? É o testemunho, né? Muitas pessoas talvez vão ser condenadas ao inferno, daí, tirando aqui predestinação ou não, independentemente disso, cara, por quê? Porque analisaram a conduta do cara e seguiram os passos do cara. Então há uma responsabilidade aqui na liderança, no pastoreio. E assim, né, Tiago, como tu disse ali, a questão da mudança, né? Como o Lucas citou, Romanos 12, que é a ideia da metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente. Diferentemente da paranoia, né? O que é paranoia? Você fica ruminando aquele pensamento e não sai daquele pensamento. Então, quando Jesus nos chama, é para que tu exerça a metanoia, mudança de mente. Não é que a partir desse momento você vai ser justo 100%, nunca mais vai errar. Né? Porque se for pegar... Imagina o apóstolo Paulo lendo aquilo que ele mandou, né? Que é onde acontece o metamorfos, né? Que seja, né? A transformação, né? Imagina o apóstolo Paulo lendo, né? Se fosse o apóstolo Paulo, que seja irrepreensível. Opa, irrepreensível? Pô, mas eu
pratiquei lá na questão da morte de Estevão, É? eu consentia naquilo ali, então eu não posso entrar nisso. Meu Deus. Então, irrepreensível aqui não é no sentido daquele que não erra, mas daquele que tem uma metanoia, uma mudança de mente, e a partir do momento que entende que foi chamado e que aquilo que é confiável para ele, que é a igreja do Senhor, que é a noiva, daí ele já muda completamente. Verdade. E pra gente ter isso, é aquilo que o Thiago falou que achei bem legal também. Resumindo, ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo é um negócio fácil? Não, é um passo de processo. mágica, não. Porque assim, quando eu tenho a mente de Cristo, cara, eu tenho que voltar bastante para trás das minhas vontades. Volta fala lá de submissão, sujeição, né? Volta pro versículo 1. Isso. Ser servo, ser É. escravo. Escravo. Entende? E na nossa mente, às vezes a gente quer ser grande. E Jesus disse que aquele que é grande é o menor. É o menor. Por isso que ele disse, olhar para as crianças, né? Marido de uma só mulher. Meu Pega Deus. tudo aqui agora. Eita. Daí vamos voltar, né, Thiago? Bota aí no YouTube aí, ó. Culto de Homens, dia 2/5. E vai falar bastante sobre isso. Porque hoje Honrar a esposa. Né? honrar a esposa, o mundo tá... Ah, mas eu tenho essa, tenho aquela. E pro mundo tu é o cara, né? Mas pra Bíblia Deus, tu é o idiota. miserável. Então, tão idiota. Tu é o idiota. Ah, se tu não gostou, porque tu é idiota mesmo. Tu não é irrepreensível. Tu não é irrepreensível. Então, Não serve para ocupar um cargo de liderança. então pra resumir aqui essa fala minha, resumindo, cara, não siga os padrões do mundo. Porque os padrões do mundo ele vai te levar para um caminho que é morte. Mas os padrões que a gente está lendo hoje aqui, ele vai te levar a um caminho que no qual a gente vai voltar lá atrás, a esperança da vida eterna. E se a gente seguir esse caminho aqui, repreensível, marido de uma só mulher, meu amigo, aqui está falando de família. E quando a tua família está bem estabilizada com Deus, quando a tua família tem Deus, tu convida Deus para morar dentro da família, cara, Muda tudo, né? muda tudo. Só lembrando de algo que foi falado também na reunião de homens, assista se você não assistiu. Quando o Telmo cita ali um exemplo de empresários ali que estavam fechando um contrato milionário, né? Aí ele fala ali que eles fecharam um contrato milionário e após fecharem aquele contrato, tal, ali apertarem a mão, um dos que estavam ali falou para aquele homem a qual ele tinha conseguido fechar o contrato, perguntou onde tinha um prostíbulo, né? E aí aquele homem olhou para ele, deu 2 passos para trás, pegou as folhas do contrato e rasgou. Tá, mas como? E ele pega e fala, se tu não és fiel à tua esposa, que está do teu lado, dorme contigo todos os dias, quem disse que tu vai ser fiel com o contrato que tu estava querendo fechar comigo? Então, né, a gente está falando aqui de algo muito mais profundo do que simplesmente letra, né? Estamos falando de algo na vida. Né? Inevitavelmente o pastoreio, a liderança de uma instituição, de uma igreja ou de algum grupo, agora estendendo aqui para mais líderes, vai estar em evidência. Vai estar em evidência. E essa evidência aí, ela vai ou ajuntar ou espalhar para o reino de Deus. Então, é importante que quem está num cargo de liderança, daí focando mais na liderança, né, busque ser irrepreensível, busque honrar a sua esposa, liderar bem a sua casa. Né? Esse marido de uma só mulher está muito ligado a um contexto onde os homens tinham várias mulheres. Então honrar, ficar com aquela mulher da tua mocidade, conforme o Salomão falou, né? E assim, né, Tiago, é a volta do modelo bíblico da criação, né? Deixará o homem pai e mãe, se ajuntará a sua esposa e os dois formarão uma só carne. Então é o modelo principal da criação. Isso. Então até a casa, né? Até a casa. Sim, a família como fundamento e submissa ao reino de Deus. Tiago, 1 Timóteo 3, né, a partir do... Desde o início ele vai falando sobre a mesma questão que ele falou para Tito, né? Mas no 4 ele diz assim, deve liderar bem a própria família, ter filhos que respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É o reflexo, né?
Cara, Por isso essa questão de ponto ser é importante. irrepreensível, marido de uma só mulher, 3 filhos respeitáveis e que obedeçam. Porque se tu não tem capacidade de ter isso, né, como que tu vai poder cuidar de algo tão precioso que é a noiva de Cristo, como Sim. o próprio Giovanni falou, né? Que é a igreja de Deus. Por isso que a gente está enfatizando aqui muito o processo, né? Para te se tornar um líder, uma pessoa de evidência que vai liderar pessoas, se tu é casado aqui, Deus vai trabalhar essa liderança dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Entende? E às Então- vezes, não cortando, mas já cortando, né? Não, podcast é isso aí. Às vezes Um eu, cortando outro. até por experiência própria, assim, de aconselhamento, né? Teve muitos pastores, assim, que conversavam no sentido de dizer, nossa, o meu filho, ele se desviou da fé. Como é que eu entro nisso? Como é que eu me enquadro, né? Se eu tenho que ter os meus filhos em sujeição. Claro, que aqui quando o Paulo está falando, ele está falando de filhos no sentido que não tenham maturidade para tocar uma vida sozinho. Então, hoje tem pessoas, às vezes, que fazem 18 anos que não querem ficar na fé. Então, às vezes, não é um fardo para um pastor, né, ter esse fardo. Então não pode ser pastor por causa disso. Não. Mas é naquele momento de criação, né, do dia a dia, da conduta, onde a pessoa não tem uma maturidade, está formando a personalidade, aí sim que o apóstolo Paulo se Está refere. muito ligado ao porquê, né, Giovanni? O porquê que o meu filho não quer servir a Cristo. O porquê. Daí tu olha para a conduta de quem? Do pai. A gente vê muitas Do líder. pessoas, muitos Se o motivo jovens, é o, né? desculpa. Se o motivo é o pai, aí tá errado. Daí tá errado, verdade. Não, claro, mas é que tem muitos casos assim que são pessoas fiéis Sim, no não, daí tem esse ministério, caso, né? Não generalizando, né? E daqui a pouco o filho vai lá, faz 16, 17 anos e eu não quero mais para a igreja e sai e faz a escolha dele. Então, é igual a questão, né? Marido de uma só mulher. Até vou levantar aqui. Aí, se o cara for divorciado, né? Foi traído, que é uma condição que a Bíblia permite para um novo casamento. Ele não pode entrar nisso aqui, né? Então, o marido de tem uma só várias mulher situações, não né? significa que tenha que ser casado uma única vez. Né? Claro, tu não pode pegar aquele modelo assim que, eu vou casar a hora que eu quero. Não, tu não pode. Mas tem situações na vida também. Às vezes uma morte de um cônjuge, né? A mulher morreu, agora ele São vai... casos específicos. ele né? vai retornar à vida. Então eu faço questão de fazer essa fala, porque tem pessoas que às vezes querem entrar no ministério, às vezes olham isso e dizem, mas eu não posso, porque o meu filho, né, fez 18, saiu de casa e não quer estar mais na igreja. Mas Ou não... quando eram casados não tinham entendimento. Exatamente. Por trás de cada história tem o seu contexto, É. que deve ser analisado por um pastor maduro, um líder maduro, que Sim. vai dar o direcionamento. Agora tu tens um entendimento, tu tens um conhecimento das escrituras, tu sabe qual é a vontade de Deus. E, né, muitas vezes vai acontecer às vezes um divórcio, uma separação, pode ver na vida desse casal a palavra não estava mais presente, Deus não estava mais presente, a oração não estava mais presente, porque eu costumo dizer que a queda em si não é a queda no fato que aconteceu. Essa queda aqui, na verdade, é um extrato de uma queda de dias atrás. Assim como uma construção forma o caráter, uma construção também forma Forma a queda. Forma a Exatamente. queda, É igual. Não Exatamente. acorda de manhã e diz, eu vou... É por isso que eu acho que hoje, a gente falando da nossa igreja, né? Por isso que eu acho que a nossa igreja é tão sadia. Tu lesse ali 1 Timóteo 3 ali, 3:9. e a gente vê que Paulo fala para Timóteo, primeiro, como que tu não lidera bem a tua casa, tu vai liderar a igreja, né? E hoje a gente vê, infelizmente, pessoas que se preocupam em pastorear, em liderar numa igreja, e Não a a sua casa, né? casa não está bem estruturada. Então, a nossa igreja aqui, a Tá gente pode invertido. falar com propriedade, a gente vê primeiro, como está a tua casa. Até eu acho que foi no culto de domingo que o Thelmo falou que uma pessoa foi falar com ele que queria servir, né? Eu não tenho... enfim, eu queria servir em alguma coisa para a igreja, que eu não tenho ministério. Daí ele citou um monte de ministério. Mas a tua família? É o ministério. Teus filhos é o ministério. Teu emprego é o ministério. Ele falou de 7 coisas do dia a dia que é o nosso ministério. Então, se a gente não consegue cuidar do nosso primeiro ministério, família, que é a família, cara, a gente não tem... Eu sempre cito Noé. Cara, Noé, ele não conseguiu salvar ninguém de fora. Só que tu pode perceber que todos da tua família, da família dele, estavam dentro da arca. Entendeu? Então, essa é a parada. Cara, eu primeiro me preocupo com a minha família. E o restante dá tudo certo. Mas não dá tempo. Enfim, vamos estruturar primeiro a nossa casa. Né? Sim. Então, por isso que eu acho que a nossa igreja ela é bem sadia, porque ela começa primeiro degrau.
A tua casa tua te casa. aprova Base, e né? te É a base. habilita, né? Ela te aprova e te habilita. Eu acho muito legal que às vezes quando eu vou ministrar em alguns lugares, às vezes eu recebo uma mensagem da minha esposa. Ó, Deus te abençoe É e verdade. eu quero te dizer que a tua casa te aprova. Amém. E aquilo pra mim é, tipo assim, né? É o meu troféu. Eu digo assim, obrigado, Jesus, porque eu tô conseguindo, né, estar habilitado para estar aqui. Não tô aqui simplesmente por estar ou por ter uma habilidade ou uma aptidão. Não, eu tô aqui porque eu tô sendo um bom pai e um bom marido. Né? Que eu acho que todos, né, independente de tu assumir um papel de liderança, todo homem ele é líder da sua própria casa. Então, se um dia tu ter vontade de servir no ministério, servir na igreja, entenda que antes disso tudo tu precisa ser alguém que é aprovado em casa. Não, e tipo assim, ó, e essa dedicação ao lar, ela é uma linha tênue aí. Ela é uma linha tênue, Sim. porque ela não pode ser um meio que eu vou usar para atingir o ministério que eu quero alcançar. Sim. Entende? É porque, na verdade, O ministério- é um dever, na verdade, É, né? o ministério- Independente. O ministério dentro da instituição, ele é uma consequência da aprovação lá dentro de casa. Sim. É Qual algo é a que motivação, precisa. né? A tua motivação não deve ser aquilo. A tua motivação deve ser amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregou por ela. Aí seria muito insano, né? Alguém dizer assim, vou tratar bem a minha esposa e os meus filhos porque eu quero o ministério, né? Tipo assim, nossa, que É sentimento insano, que tu mas tem. Mas tem. Eu acredito que muitos filhos hoje se desviam assim, é quando essa liderança, ou muitas vezes esses pastores, casam com a igreja. Aham. É alguém que está muito mais preocupado em fazer para os outros e esquece de fazer para os seus, né? E levando também pro outro lado da corda, né? Porque às vezes tem pessoas que a família tá estruturada, tá tudo ok, Deus tá na casa ali, tá cuidando de tudo. E pensa assim, não, tá suficiente. É. Daí às vezes... Tá errado também. Tá errado também. Às vezes tens um chamado e tu não quer. Tá errado também. Entendeu? Então tá errado também. Tá errado. A Vamos... questão é que as urgências não podem te tirar das prioridades. Se tu faz É. parte de uma comunidade, tu tem que funcionar lá. Sim. Em algum lugar, tu tem que funcionar. Se tu é um cara de caráter, tua família tem bom testemunho, tua família te aprova, tu tem que funcionar dentro da instituição É também. isso aí. E às vezes a pessoa acaba polarizando, né? Tipo, eu me converti e vai pra igreja, daí só que é igreja, né? Aí foca, canaliza todas as forças ali. Daqui a pouco, não, mas eu tenho que honrar minha família, beleza? Aí começa a honrar a família e começa meio que idolatrar a família. E não sai mais da família e deixa o corpo de Cristo, o chamado, as coisas que Deus tem na vida da pessoa de lado. É um equilíbrio, né? É o equilíbrio, É um equilíbrio. É por isso que é É importante. saber que não existe um sem o outro. É mais ou menos isso, tipo assim, né? É verdade. Não tem. Gente, Na acho verdade, que muitas hoje- vezes existe, né? Só que sem sucesso. É. Só 2 características já ocupou bastante tempo, né? Isso. Pra ver o quanto assunto tem. Mas hoje vai ficar 2024 no primeiro capítulo. Nós paramos no versículo 6. 6. Então, lemos 2 versículos nesse episódio e ficamos em cima de 2 versículos. Então, no próximo episódio, a gente começa ali no versículo 7. E você é nosso convidado para estar conosco aí no próximo episódio. Fique ligado, toda segunda-feira, às 11 horas da noite, Um episódio Tem- novo no ar. tem episódio novo do Rcast rolando aí. Show Tem um de ponto bola. marcado, bota na tua agenda aí. Google te avisar, 11 horas da noite, segunda-feira, Rcast começando, vai estar lá. Vai estar essas caras feias aqui falando com vocês. Valeu, gente. Feio, Valeu. mas com o brilho do Espírito Santo. Abraço, gente. Valeu. até Abraço, mais. fiquem na valeu. paz do Senhor. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.